Passe de letra é informação, passe de letra é vibração. Com talento e opinião, levamos esporte ao coração. Passe de letra é informação, passe de letra é vibração. Com talento e opinião, levamos esporte ao coração. Boa noite, começando mais um podcast, o Pod Passe, o nosso programa da equipe do programa Passe de Letra, onde traz todas as informações do esporte. E aqui, nessa apresentação, a gente bate um papo com pessoas e personalidades que fizeram ou ainda vão fazer história no esporte brasileiro, principalmente da cidade aqui de Piracicaba. E hoje eu tenho o prazer, né? Quando eu falo um prazer, é um prazer mesmo, e trazer um convidado que deixou de ser um convidado, já virou um amigo, porque são mais quase 5 anos que eu acompanho a carreira do Antônio Marco Araújo, o único que eu conheço, maratonista garçom. Ele divide a rotina dele entre os treinos, né, e as preparações para disputar as provas com o trabalho CLT que ele executa de garçom. E eu vou falar sem problema nenhum no Claudinho Restaurantes, ali na Carlos Botelhos, que é tradicional aqui em Piracicaba. Antônio Marcos, meu querido amigo, eu chamo ele de Marcão, então durante o programa vocês vão ver ele falar Marcão para ele um monte de vezes. Antônio Marcos Araújo, o nosso querido Marcão, maratonista garçom e, além de tudo, um cidadão acima da média. Boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Boa noite, Tarantino, muito obrigado pelo convite ao Pod Passe. E vai ser uma honra contar um pouco da minha história aqui para vocês aí acompanharem. O Marcão, ele já foi várias vezes lá na Rádio Difusora, quando eu estava lá na TV Metropolitana também, está comigo na Tribuna Piracicabana, vira e mexe, eu estou colocando lá as matérias em cima dos feitos realizados por esse cara aqui, que são sensacionais. Mas como a gente está aqui hoje, ele está debutando no Pod Passe, eu vou pedir para ele contar um pouquinho da história dele, para vocês poderem entender quem é essa figura tão importante que representa a cidade de Piracicaba. E olha, quando eu falo que ele representa a cidade de Piracicaba, ele representa mesmo. Porque daqui a pouco eu vou passar a cabrita desse homem aqui, do que ele já conquistou, né, nas provas de maratona, e aí você vai falar, não, realmente ele é um cara diferenciado. Marcão, conta um pouquinho da sua história pra gente. Então, eu comecei nesse mundo do atletismo, né, eu não era dele, no ano de 2013, através de um convite de um colega meu ali, de fazer uma prova de 5,5 km, né? Uma brincadeira. Uma brincadeira, e ele ficou naquela disputa saudável, eu ganho, você ganha, e nessa aí nós entramos e eu fui nela, né? E desde então, quando eu acabei a prova ali, eu ganhei dele e tal, fiz uma excelente prova, né, na época. E ele foi e falou, cara, você tem potencial, mano, não para não, e vai embora. E eu continuei, nunca mais parei, né, e os anos foram passando e fui conquistando as marcas. Aperfeiçoando, né? Fui melhorando, fui conhecendo gente, fui vivendo esse mundo, né. E quando chegou um momento que eu cheguei, pô, agora daqui pra frente não dá mais pra mim continuar sozinho, tem que procurar assessoria e tudo mais. Um staff, né? Exato, aí foi a época que eu conheci um outro colega meu, me apresentou o meu professor, Anito Pinheiro Alves, né, que até hoje, que estou com ele até hoje, e ele deu sequência na minha carreira aí. Sim, essa carreira recheada de glórias e conquistas, né? Eu vou pedir pro Marcão lembrar os principais pódios dele, né, as principais marcas, para você poder entender, né, o que é esse atleta, o Antônio Marcos Araújo, que para todos aqui é o Marcão lá do Claudinhos, né, que todo mundo conhece ele lá pelo atendimento, pela simpatia com que ele trata a todos. Marcão, conta um pouco aí, nesse tempo de maratonismo, né, as principais marcas aí, as principais conquistas. Então, antes de eu fazer uma maratona, né, eu larguei do piloto, larguei nessa Silvestre, que é a prova que eu mais gosto, você sabe disso. Sim, é a cereja do bolo. E a gente vai chegar lá. E antes de eu mandei o currículo para a organização, eles não me aprovaram ali, não sei qual o motivo na época, mas tudo bem. E eu larguei no pelotão de trás e fui buscando a galera ali e tal. E fui 11º geral, comparando meu tempo com o tempo da elite ali, né? E aí foi uma marca que me marcou muito isso daí, né? E no ano seguinte, né, foi a primeira maratona de Porto Alegre. Foi uma prova que eu estreiei na maratona lá. E estreiei com o 3º colocado na prova.
né, com uma marca de 2h19:36. Então essa marca aí não tem como não ficar na minha cabeça, né? É uma marca que foi histórica para mim. Primeira, né? Primeira, então assim, eu devo muito àquela maratona de Porto Alegre. É o meu professor que me treinou muito para executar isso na prova, né? Então, a maratona de Porto Alegre, ele falou de pódio, mas ele tem, se não me engano, terceiro lugar, quarto lugar, quinto lugar, quarto lugar de novo, né? E oitavo e agora. Oitavo, segundo brasileiro de novo na prova. Essa prova, a última agora, que aconteceu dia 31 de maio, né? Dia 30, isso. 31, lá em Porto Alegre, o Marcão ele chegou na 8ª colocação, né? Aí como eu conheço, né? Então não tem esse pensamento. Mas muita gente pode ter pensado, nossa, mas chegou na 8ª colocação, ele estava vindo em quarto, quinto, chegou na 8ª. Bom, para você ter uma ideia, o tempo dele foi 2:17 e alguma coisa. 18, isso. Ele abaixou o tempo do que ele já fazia. Entre os 8 primeiros colocados, ele foi o segundo melhor brasileiro. O primeiro foi o Giovanni dos Santos. Ele foi o terceiro geral ali, né? Sim. Quarto geral, mas bom, o Giovanni Santos é a história no Brasil, sim, que todo mundo conhece. Não dá nem pra falar, né, do cara. Do que a gente tá falando. Ele chegou como brasileiro, só o Giovanni dos Santos na frente dele. Aí, nesses 8, se eu não me engano, eram 5 quenianos. 5 quenianos. E o João Luiz Almeida, que é maratonista também amador, mas gosta muito do esporte, ele fez uma pesquisa. Entre os 8 primeiros, 6 atletas eram olímpicos. Então, aí quando você fala que o Marcão chegou em 8º lugar, dá para entender, né, Marcão? Para quem conhece o esporte, fala, meu Deus, que marca expressiva, né, Marcos? Quando você olha pros caras, né, realmente você vê que a régua sobe, né? Então, assim, sim, quando você luta de igual para igual, né, ou está brigando de igual para igual, aí você vê realmente o nível que você tá, né? Competindo ali, entregando marcas, né? Daqui a pouco a gente vai entrar no assunto das outras maratonas, da qual ele é rei, né? Ele é bicampeão de Florianópolis, está indo agora, no mês de agosto, para a 3ª prova em Florianópolis e pode buscar o tricampeonato, porque com a marca que ele tá hoje, de 2:17 alguma coisa, ele pega de novo, entendeu? Só se aparecer um louco lá, com rodinha no pé, né? Mas em circunstâncias normais, o Marcos é candidato de novo a estar no pódio lá de Florianópolis. Mas antes disso, eu vou pedir pro Marcão contar como é que é a rotina dele de treinos, né? Porque é isso que me pega muito, né? Isso que eu fico impressionado quando as pessoas falam, um maratonista, a gente brinca aqui, maratonista garçom, mas não tem ideia de como é a rotina diária do Marcão. Marcão, dá um totozinho. A minha rotina começa bem puxada, né? Um atleta profissional, você não pode ter uma segunda opção ou uma primeira opção de vida, né? Quando você fala em atleta profissional, você tem que viver disso, né? Mas não é bem isso que acontece comigo, né? Eu sou CLT, eu trabalho como garçom, como você falou, né? E eu começo a segunda-feira, eu trabalho à noite, né? Aí na terça eu já trabalho de manhã, mas só que antes eu vou treinar. Então eu trabalho de manhã, treino de manhã, vou trabalhar à tarde. Saio dali do almoço, vou segundo período de treino, né? Na quarta-feira, repete de novo. Na quinta, do mesmo jeito, repete de novo. Então, treino de manhã, trabalho e treino, né? Aí a sexta-feira é aquela loucura. Sexta, sábado, domingo, né? Você tem corrido demais lá no Claudinho, você tem que intercalar com 2 períodos de treino, com 2 períodos de trabalho. Então, sobra isso aqui da vida, espaço da vida da gente pra gente viver, né? Digamos assim. A esposa é a mais compreensível do mundo, né, Marcão? Porque eu vou falar uma coisa pra você. Ela tem um marido e não tem ao mesmo tempo, né? Exatamente. Divide ele com a maratona, né? Exatamente. Sexta, sábado, domingo, praticamente a gente nem se vê, né? Porque ou eu tô treinando e trabalhando, ou ela tá dormindo, né? Então a gente não consegue, a gente tá dormindo, não tem tempo pra viver ali um final de semana, né? Apesar que lá no trampo do Marcão, desculpa, né? Mas o tanto que ele anda lá, uma vez eu perguntei brincando, né? Marcão, quantos quilômetros você anda lá dentro do Claudinho, né? Deve dar uns 12, 15 quilômetros brincando por dia lá, né, Marcão? No final de semana passa, né? No final de semana passa. Mas é gostoso. Que é muitas horas trabalhando, né? Andando, né? Mas você já virou, tipo, uma referência lá do restaurante, né? Porque todo mundo já sabe que você é o maratonista, né? Todo mundo quer ser atendido pelo Marcão. Marcão, vem aqui, Marcão, vem aqui. Isso é legal, né? Isso é muito bom. Reconhecimento do povo, né? Isso é muito bom, né? A galera quer tirar foto, quer não sei o quê. Então isso é bacana pra mim. Eu agradeço muito, né, os meus fãs e a galera que
E mandar um me abraço pro admira. Claudinho também, porque tem um patrão como ele, né? Compreensivo, Exatamente. cara que ajuda, impulsiona você, né, Com Marcão? certeza, ele me ajuda na forma possível que tá ao alcance dele, né? E deixa, às vezes, né? Lógico que eu trabalho também para compensar isso, né? Mas, pô, não é qualquer patrão que deixa a gente viajar para competir, às vezes, no final de semana, né? Então, eu sou muito grato para ele, por ele deixar e permitir isso, né? Eu, se estivesse no lugar do Claudinho, né? Eu usava a imagem do Marcão já. Falava, ó, é o restaurante Claudinho onde tem o maratonista. Que é bem legal. Bom, Marcão, antes da gente sair para o primeiro intervalo comercial, eu quero falar de uma prova em especial, né? A prova de Florianópolis. Essa é... Apesar da gente saber, todo mundo que acompanha o Marcão pelas redes sociais ou nos bate-papos que tem por aí, em podcasts que ele faz, entrevista de jornal, porque hoje ele é requisitado não só por Piracicaba, pelo Brasil todo, né? Então todos os sites querem falar com ele, jornais, todos os jornalistas esportivos conhecem, sabem quem é o Marcos. Então, só para você ter uma ideia, para vir aqui no podcast gravar comigo, a amizade falou mais alto, porque a agenda do cara é muito lotada e ele acabou vindo. Mas essa prova em especial, né? A gente sabe que a São Silvestre é a cereja do bolo, mas Florianópolis é especial, né, Marcos? A São Silvestre, como você sabe, né? Eu sou apaixonado nela. Sim. Mas em maratona, eu gosto muito de Floripa. É uma prova que me consagrei bicampeão. Então não tem nem como você não gostar, né? Sim. E lá é muito bonito, né? É um lugar que você corre, né? Você dá risada pra todo lado, porque né? É prazeroso. É bonita a prova, né? Então... Sim. Eu gosto muito dela. Conta um pouquinho, como é que foi essa primeira, né, esse primeiro título lá em Florianópolis? Como é que foi o antes, o durante, o depois? Um título expressivo, né? Primeiro colocado numa Maratona Internacional de Florianópolis, virou uma notícia nacional. Marcão, como é que foi o antes, o durante e o depois desse primeiro título? Virou a notícia, viralizou muito, porque assim, e foi minha melhor marca em maratona lá. Sim. Quando eu cheguei lá, eu não era o favorito, não estava cotado entre os favoritos ali, né? Talvez lá, sexta, sétima marca melhor ali. E quando chegou na hora da largada ali, meu professor mandou uma mensagem para mim. Falou, cara, acredita, faz seu trabalho, que você tem tudo para ganhar essa prova. Isso na noite anterior, desculpa. Aí eu fiquei quieto, né? Você não sabe o que pode acontecer numa prova como essa, né? Que o nível é muito alto. Então, quando você larga, né, você entrega tudo que você treinou, todo o trabalho que você fez, né? E tinha um atleta lá que é reconhecido nacionalmente aí, que é o atleta Wellington Cipó, né? Ele trabalhou muito naquela prova, ele fez um trabalho muito duro, né? E eu consegui ali buscar ele e ser campeão da prova, né? Batendo minha marca pessoal. Então, isso para mim foi um feito muito grande. Qual o tempo que foi? Eu fiz 2h17:01. 17:01. Você quase cravou 17, né? Com esse tempo, você, numa prova que nem a de Porto Alegre, é pódio garantido. Pódio também. Que interessante. E na São Silvestre? Na São Silvestre não é maratona, né? É uma prova de 15K, né? Mas assim... bem mais curta. No ritmo lá não daria pódio, né? São Silvestre é outro nível de prova. Se pegar esse tempo de 2h17 e transformar ele em minutos ali dos 15 quilômetros, não dá pódio na São Silvestre. Não dá. Os caras correm... São Silvestre é outro nível de prova, já vem outros atletas aí que é fora da curva. Os caras correm abaixo de 3 minutos por quilômetro, né? Você tá correndo a quanto hoje? É essa conta que eu queria fazer. E em maratonas, né, em 3h15 mais ou menos a média. Lá deu 3h14, né? Sim. Nessa prova. Mas assim... São Silvestre, os quenianos, os africanos correm abaixo de 3 minutos? Abaixo de 3 minutos por quilômetro. Meu Deus do céu, eles não correm, né? Eles voam, né? A São Silvestre eu corro ali em torno de 3h08, 3h07, 3h09. Porque é mais curta, né? Isso. Dá pra forçar mais, né, Marcão? Forçar um pouco mais. Bom, vamos voltar lá na de Florianópolis. 2:17:01. Aí ganhou o título. Comemorou tudo. E o pós, né? O day after, né? O dia depois da vitória. Dia depois você tá sem acreditar ainda, né? Cara, eu fui campeão dessa prova aqui, uma prova que eu não era cotado como favorito, e você olha pros atletas que estavam, né? E isso é gratificante para mim, né? Entregar um trabalho, uma perfeição, assim,
né, executar um trabalho é muito, muito gostoso, né? E para administrar a cabeça depois não foi fácil. Todo mundo querendo você, né, Marcão? Querendo falar, comentar, reportar. Então, e foi muito marcante, né? E marca até hoje, né? Aquela prova lá ficou muito marcada, né, na minha carreira, eu acho que de muitos atletas também, né? Porque foi um feito e tanto. Foi a primeira vitória, assim, vamos dizer, de grande porte que você teve na sua carreira, né? Foi essa a Internacional de Florianópolis, né? Exato. E após a prova, veículos de comunicação, qual, tipo assim, se assustou um pouco, Marcão, ou não? No momento lá, vamos falar do momento da prova, né? A galera não acreditou muito que eu fui o campeão, né? Porque estavam esperando outros atletas, que é normal, que tinha marcas meio expressivas, né? E quando você é campeão, o cara fica meio que de queixo caído assim e tal. Mas depois, né, você vê os meios de comunicação ali, as páginas, as redes sociais, né? Quer muito falar com você, né? Então isso é muito bom, cara. E quanto tempo você levou para colocar toda essa conversa em dia? Porque assim, você deve ter recebido várias solicitações de entrevista, de podcast, de programa de rádio, programa de TV. Como é que foi administrar isso daí, cara? Quem te ajudou? Cara, na época eu era sozinho, né? Não tinha ninguém que me direcionava, né? Então a pessoa chegava até mim e eu ia agendando ali conforme dava, né? Hoje em dia eu já tenho a Marcela da Sete, né? Ela trabalha comigo, ela meio que direciona, né, o que eu tenho que fazer. Né? Mas naquela época lá eu sofria. Porque depois tem os treinos também, você não pode parar a sua rotina, né? Então você tem, a sua rotina continua, você só acrescenta algo a mais, né? Então... E vamos falar um pouquinho de ego aqui, né? Qual foi o lugar que você deu entrevista que você falou, nossa, mas será que eu tô aqui mesmo? Qual foi o veículo de comunicação que mais te impressionou, assim, Marcão? Cara, eu sou a própria difusora quando eu vou lá, né? Quando eu vou lá na difusora, poxa, eu não acredito, né? Porque, pô, ir numa rádio conhecida como a difusora é uma rádio que me enche de orgulho, né? Porque eu nunca me imaginei numa rádio, né? Então, isso é muito bom, cara. Hoje o programa é sexta-feira, né? Pra quem tá nos assistindo, na terça-feira, o Marcão esteve lá na difusora, conversou com a gente também, falou sobre as provas. Ele é um habituê já lá da nossa rádio e está debutando aqui hoje no Pode Passe. E ele vai correr Florianópolis de novo em agosto e depois ele vai voltar para contar como é que foi. Tá bom, Marcão? Show de bola. Vamos fazer o seguinte, vamos sair um minutinho para molhar as palavras, mas é rapidinho, a gente vai ali e já volta. É o tempo do Marcão correndo uma maratona, é VaptVupt. Pavink, há 15 anos pavimentando o futuro. Caninha da Roça, vodka Leonov, vai bem com tudo. Produto destinado a maiores de 18 anos. Sindiban, fique sócio e não fique mais sozinho. Instituto Neuros, atendimento humanizado para você e sua família. TVM Internet, assine já, tvminternet.com.br. Natuice, um mundo de sabor para você. Estúdio Dantas, agende seu horário e fique na régua. Viação Stênico, transporte de passageiros e turismo. Oscar Despachante, 30 anos trabalhando de nossa família para a sua. A Tribuna Piracicabana, há 52 anos. Up Imobiliária, aqui seu sonho se faz morada. WhatsApp 19 3301 1111. Passe de letra é vibração, com talento e opinião, levamos esporte ao coração. Já estamos de volta aqui com mais um bloco do nosso Pode Passe, mandando um abraço sempre para toda a rapaziada lá da Copla Cana, né? O Marcos Farral, o Arnaldo Bortoleto, a Natália, que sempre nos atendem muito bem, ao Marcão Constantino da Pavink, cara sensacional também, sempre ligado aqui no nosso programa, sempre com uma parceria em alta. A todos, né, da equipe técnica aqui da produtora Realiza, que fazem com que o podcast chegue com essa qualidade de imagem até você. O Elvésio Lázari, que é o nosso diretor geral, né? O nosso querido Cleiton, o Bob, que é a parte técnica, o Fernando, que é da parte técnica também, o Toninho Forsato, que não faz nada, mas está sempre junto também, né, Elvésio, nosso diretor. Então, mandar um abraço para toda essa rapaziada. Vem vindo novidade boa aí, né? Aguardem, logo, logo a gente vai falar aqui. Toda semana no Pode Passe a gente vai ter uma mensagem para passar para vocês de um negócio sensacional, né? Que envolve brincadeira, envolve mudança de vida para as pessoas e vai ser parceiro aqui do nosso Pode Passe também. Aguardem, é novidade aí que vem chegando, mas vamos fazer um suspense para ficar mais bonito, tá bom?
Bom, vamos voltar a falar, né, Marcão? A gente falou no primeiro título de Florianópolis, a gente já falou um pouquinho de Porto Alegre, daqui a pouco a gente vai voltar em Porto Alegre, eu vou intercalando, porque o nosso telespectador vai falando, mas, cara, esse cara corre em todo lugar, sim. Nesse meio tempo, não sei quantas provas do 15 aqui já correu, né, Marcão? Já corri bastante. Já foi um monte. A última da prova do aniversário do 15, a prova do 15, né? Do Alvinegro. Corrida do Alvinegro. Corrida do Alvinegro, ele foi campeão. Várias outras mini maratonas, ou meia maratona, ou corrida de rua, ele participa também. Eu perdi a conta já, Marcão, de quantas você participou esse ano já. Né? Eu também não sei, não. Só vai correndo, Eu né? só corro ali, pra ele contar mesmo, não conta mais não, cara. Bom, de nível internacional, você disputa Porto Alegre, Florianópolis, Rio de Janeiro e São Silvestre. São Silvestre. E depois tem as provas locais, né? Qual é a Isso. mais importante local hoje que só corredor brasileiro, Marcão? Cara, a prova na regional aqui muito boa é a corrida do Alvinegro, você citou. Sim, A corrida meia maratona lá no final do ano. sim. São duas provas bem importantes na cidade. E depois tem a integração de Campinas, que lá inclusive vai vir para Piracicaba mês que vem, se não me engano. Que legal, cara. Você lá já correu também na integração. Já corri uma vez lá. Depois não consegui voltar, mas por causa do meu trabalho, questão logística, né? Mas é uma prova muito boa também. Dessas locais, ela é bem legal, Bem, né? eu acho que é a prova maior, do né? Alvinegro eu acho que é legal, mesmo por causa da dificuldade, para quem não conhece a cidade de Piracicaba, ela entra dentro do Monte Alegre e subir aquela rampa do Monte Alegre, é a mesma coisa que descer Brigadeiro. É uma não? das provas mais difíceis da região aqui que eu já corri, essa prova do Alvinegro. É. É uma prova Apesar do muito cenário ser técnica. lindo, né? É uma prova muito técnica, né? Mas é Você bem- tá subindo e descendo sempre, então você tem que fazer muita força o tempo todo, né? Vamos voltar então em Florianópolis. A gente já falou da primeira conquista e veio a segunda. Como é que foi a segunda? Conta para nós também o histórico antes, o durante e o depois, Marcão. Já a segunda prova lá de Floripa, né? Eu já entrei como favorito por eu ser o campeão, né? E eu treinei sabendo que ia encontrar pedreira lá, né? Então, fiz um trabalho bem focado nela. Só que eu não me atentei na época, não tinha uma agência de turismo e tal, e eu me atendo, eu fui no sábado mesmo. Cheguei lá, era por volta de 4 e pouco da tarde. Né? E isso me judiou, né? Dá um cansaço muito físico, muito grande. Só que eu não deixei isso me abater, cara. Eu cheguei na hora da largada da prova ali, eu falei, cara, eu tenho que entregar um bom trabalho aqui. Né? Conversei com um atleta aqui, outro ali, vi a estratégia de cada um, né? Chamei um outro para correr comigo, né? Ele falou que gostava de correr sozinho, né? Mas eu entendi depois a forma de que ele falou isso. É um cara que eu admiro muito a carreira dele, trabalha muito bem. E conversei com outro ali também que era favorito, e ele falou, cara, eu vou correr X. Aí eu pensei de uma forma, na hora ali, saber de uma coisa, eu vou ganhar essa prova na largada aqui. Depois eu vejo o que acontece. Né? Pulou na frente de todo mundo. Aí, pô, já administrei a ponta ali na largada e fui embora, né? Aí passei o 10 km bem na frente. Passei o 15 bem na frente também. Aí foi o momento que eu falei, agora é o momento de eu segurar meu ritmo aqui e administrar a prova para ganhar. E só administrei a prova ali, né, para ganhar. Vi mais ou menos a média que eu tava na frente e mantive aquela distância ali para ganhar a prova, né? Foi uma prova muito Qual o estratégica tempo que também. você fez nessa segunda? Na segunda, conhecendo os atletas que estavam lá, eu já imaginava o tempo deles, daí eu soltei o ritmo mesmo e fiz 2 horas e 20 e alguma coisa assim. Sim, um pouquinho mais. Né? Mais 3 lento, segundos. mas o suficiente para ganhar, né? Sim. E tava um dia muito difícil de correr lá também, a umidade estava muito alta. Eu lembro que você comentou isso comigo na rádio. A umidade estava muito alta e estava 100% de umidade, então eu tive essa escolha ali, eu vou largar agora e ganhar a prova no começo, porque depois aí todo mundo vai quebrar, vai desidratar, Sim. né? Então, eu quebrando e os outros quebrando também, então automaticamente... Ganhou na estratégia mesmo, Marcão. Não Estratégia é de só prova. correr, né? Tem que ter planejamento, estratégia, tudo, com né? certeza. Não é só sair correndo, não, gente. Não é só preparo físico. Mas eu não, estava tem que muito ter bem preparado inteligência. para fazer uma marca muito boa também, né? Foi estratégia momentânea ali mesmo, soltar o ritmo e segurar, né? Tem várias imagens do Marcos nas redes sociais dele, para quem acompanha ele no Instagram, que várias passagens que ele põe o dedo na cabeça, tipo, é cérebro, é mentalização, né?
E isso funciona demais, né, Marcos? Isso é uma marca minha, né? Eu gosto muito de correr com a cabeça, né? Sabendo o que estou fazendo. E eu realmente coloco o dedo na têmpora, meio que me acordando e sinalizando para mim mesmo que Tem que mentalizar aquilo, né? o que estou fazendo. E eu também gosto de colocar umas palavras na mão, né? Ah, é? Motivacional. Essa é novidade, essa eu não sabia. E em maratona você corre muito tempo sozinho, então eu tô sempre olhando para algo para me motivar automaticamente ali, né? Aí tem umas frases que você coloca ali na mão. É. Pode abrir pra gente ou não? Aí isso é mais frase momentânea ali, Pessoal. né? É mais momentânea, tipo fé, coragem, acredito, umas palavras assim Sim. que motive a gente momentânea ali, sabe? Isso é bacana. Eu, se fosse ganhar maratona, eu ia pôr a foto de todos os credores, né, na mão. Eu bater o olho e ia falar, nossa, eu imagino eles atrás de mim, eu já ia sair correndo pra caramba. Bom, após a segunda conquista de Florianópolis, como é que ficou já a imagem do Marcos? Então, e daí quando Porque aí deu um outro salto, né? aí dá um outro salto, né? Bicampeão, né? Só teve, eu acho que mais 2 pessoas que foi bicampeão dessa prova, né? Então, assim, E deixando o nego bom pra trás, né? exato. Então, assim, já acendo os holofotes, né, pra mim, e já vem aquele monte de rede social, de página e de jornais ali na volta, né, querendo falar com você. Então, você fica meio que sem acreditar ali momentâneo, mas é meio que como se fosse sonho real, sabe? É muito doido, assim. Só Você quem sabe vive. que é a realidade, mas você fala, será que eu tô vivendo tudo isso mesmo? Exatamente, né? Uma pergunta agora, Marcos. A partir dessa segunda conquista, o seu nome ganhou uma proporção consistente, porque na primeira vez ficou campeão. Muita gente pode ter falado, foi sorte de uma corrida, não. Mas quando você fez o bicampeonato, você comprovou ali a sua qualidade. É. Como que a parte que administra o esporte no Brasil começou a enxergar o Marcos, né? Como é que os convites começaram a ser feitos, né? O que mudou nessa parte de quem gerencia o atletismo aqui no Brasil? Bom, a galera que organiza a prova, né, eles, quando vão organizar a prova, eles querem atletas de profissionais na De prova. ponta, né, meu? Na prova. E isso, né, para nós que é atleta, isso é bom também, né? E acaba que os organizadores, né, começam a fazer convite para você estar em determinada prova que eles organizam. E aqui em Piracicaba mesmo, né, o Guilherme da Chelsea quer que eu corra todas, né? Sim, a Então, Chelsea é assim, sensacional, né? Não tô ganhando nada para fazer Não, essa propaganda, mas a gente tem que dar mérito para quem tem, né? As organizações de prova da Chelsea são sensacionais, né? Então, não tem igual. tirar o chapéu mesmo, né? E se Exatamente. você tá junto, colado com ele, você tá bem pra caramba. E né, eu Marcão? faço de tudo para correr as que eu posso, Sim. né? Porque o cara que é uma prova que eu comecei também, né? Então, assim, Sim. agora, inclusive, tem a corrida turística. Na prova que eu comecei vai ser final de mês agora. Então, assim, é uma prova que E eu como gosto você de vai paixão, fazer, né? Dá pra correr ela? Dá. Ah. Inclusive, esse ano eu vou ser embaixador dela, né? Olha aí que Eles legal. me convidaram Ó, pra mais ser- uma exclusiva aqui. Exclusividade, eles me chamaram para ser embaixador dessa prova e foi uma honra para mim, né? Que eu não imaginava. Você começou ali, né, Marcão? Comecei nela, então para mim é bem bacana. Então isso começa os organizadores a sediar os atletas a quererem que eles participem, né? E isso Sim. é muito bom para nós, né? E a partir desse segundo título seu em Florianópolis, os convites. Aumenta, né? Aumentaram, né? Aumentaram, com certeza. Mas e a respeito da organização, né, brasileira do atletismo? Eu não sei qual é a sigla que usa para maratonas, né? Mas como é que é a visão deles a respeito do seu trabalho? Então, isso aí já não tem muito... Se você, por exemplo, você está entre os 3 melhores, né, nacional, com melhores 3 melhores marcas, você tem direito à bolsa, né? Se você não está entre os 3, aí você não tem. Mas assim, o ano passado eu fiquei em 6º do ranking nacional em maratonas. Então isso é muito bom para mim, né? Porque para mim que sou um atleta profissional e CLT, ficar em 6º no ranking nacional é surreal. Sim, não. A marca ela não é expressiva. É como você falou, ela é surreal, né? Porque, gente, parece fácil falando aqui as palavras. Ele é maratonista e CLT. Parece fácil, meu amigo. Assim, ele não tem a condição de se dedicar 100%, né, à preparação para ser um maratonista de ponta. E ele é um maratonista de ponta sem se dedicar 100%. Então, vocês veem como que é a dificuldade e o foco, a perseverança, né, e a resiliência
desse cara que está sentado aqui na minha frente, a respeito desse esporte que ele escolheu para ele, que é o maratonismo, e tá fazendo ele com muita propriedade. Tem que ter uma cabeça muito boa pra fazer Sim. essas provas aí, tem que ser. Olha, eu vou falar uma coisa para você, Marcão, eu tiro o chapéu mesmo, como eu falei no início do programa, eu acompanho o Marcos, já tá na casa dos 5 anos já, que a gente é amigo, conversa, Isso. e eu entrevisto ele e tal, mas eu tiro o chapéu, né, para essa história, para essa dedicação, né, pelo foco que ele tem no que ele faz. É surreal. Eu vi pouquíssimas vezes isso na minha vida, eu trabalhando com esporte. E dá para citar, assim, no dedo, os caras que tinham a mesma determinação, né? Então, primeiro, parabéns por isso. Marcão, Obrigado. voltando agora, Florianópolis está em agosto. Tá chegando. Qual é a preparação? Porque a gente já falou das antes, durante e depois das 2 que você foi campeão. Agora tá chegando a 3ª. E aí, meu amigo, como é que tá o antes dessa prova? Então, eu já virei o ano, né, com um pensamento lógico nela, na certeza que iria participar dela, né, mas assim, os treinamentos para ela começam agora, né, inclusive semana que vem começa o treinamento pensando nela. A gente já fez tô vindo de 2 maratonas, que foi a Maratona de São Paulo e a Maratona de Porto Alegre, né, que inclusive Porto Alegre foi agora, né, então a semana que vem começa os treinamentos pensando exclusivo na Maratona de Floripa. Entendi. E essa preparação, ela tem um algo a mais ou é a mesma preparação que você faz tipo para São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro? Muda alguma coisa? Então, é basicamente a mesma coisa, né? A base é igual, né? Você só muda detalhes ali do que você quer almejar na prova, né? Mas é praticamente a mesma coisa que a gente trabalha. A gente tem meu professor tem uma linha de treinamento que ele estudou muito, né? Do Rodrigo Canovo, acho que é esse o nome dele. Né, um atleta, um professor que treinava muito africano, né, então ele tem uma logística de treino dele, então ele aplica isso em mim, né, e tá dando certo. Então, foi bom você tocar nesse assunto. Para a gente finalizar esse segundo bloco, eu queria que o Marcão falasse um pouco do staff, né? Quem acompanha você hoje, quem trabalha junto com você para você atingir as marcas que você está atingindo. Então, hoje, né, eu tenho meu professor Anito, que é o cara que trabalha comigo desde o começo da minha carreira. O nome dele inteiro, Marcão? É Anito Pinheiro Alves. Anito Pinheiro Alves. Tem o Kerry Club ali, que é o meu centro de treinamento de fisioterapia, que me acompanha ali. Ele é que eu chego estragado lá, eles me resolvem, né, para me manter semanalmente treinando com o meu fisioterapeuta, o osteopata Boal também. E, então, eles que dão uma alinhada aí para me treinar. Aí tem os patrocinadores. Eles, né, que pegam o chassi, daquela chacoalhada e põem de pé. Exatamente. Aí tem a galera do marketing, que é a Macete, da Marcela Margato, ela que trabalha comigo. Aí tem os patrocinadores que vai me apoiando mensalmente, que é a NG Metalúrgica, né, a Samap, distribuidor de produtos farmacêuticos, o Claudinho Restaurante, o Rancho Cariama, né, a Forcel, que agora fechou uma parceria com a marca de suplementos, que está me ajudando. Sensacional, muito, né? Muito. Sensacional. São ímpar e uns produtos de super qualidade, né? Essencial mesmo, como pra eles você fazem. É essencial, né? Por isso que eu tô falando. Exatamente. E tem o Sob Esportes, né? Que é uma parceria também que deu muito certo comigo, né? Então a gente tá trabalhando um pouquinho por dia. A Intertênis também, fechei uma parceria com eles, né? De tênis. Então me ajudam muito, cara. O tênis muito. dura o quê? Um mês? Nem isso, né? Se eu for rodar ali, né, é um mês mesmo, né? Mas a gente intercala um com o outro ali para poder dar uma durabilidade um pouco maior, né? É porque senão se pegar um mesmo para correr, treinar, um mês, não dura mais do que isso. E antes da gente sair pro intervalo, porque no próximo bloco eu quero falar de São Silvestre, né? Principalmente de São Silvestre, e essa prova que ele correu agora de Porto Alegre. Mas tem o Circuito Olímpicos. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa ação, o desafio. Como é que é isso daí, Marcão? Então, esse desafio do Corre Supra é um tênis e é um desafio da marca, né? Então, eles pegam as 10 principais maratonas do Brasil, né? E lançam desafios. Você correu com o tênis da marca nessas provas, né? E se cadastrar no site, você está concorrendo a esse prêmio de R$25 mil, né? E a melhor marca ganha, né, entre os 10, quem está com tênis.
E pelo segundo ano consecutivo eu fui bicampeão também, né? Inclusive acabei Ganhou ganhei o prêmio, ganhou das mãos de Vanderlei, da né? Vanderlei. O primeiro ano o Vanderlei veio deixar em casa, Nossa senhora. né? Então eu recebi ele na minha casa, tomei um café com ele na minha casa, até hoje eu não acredito nisso. Foi foto pra todo lado, né, Marcão? Imagina, né? E agora, né, na Maratona de Porto Alegre, eles Sim. me premiaram lá, fizeram um jantar lá e me chamaram e me premiaram. Fizeram a Bicampeão premiação. do Desafio Olímpicos. Bicampeão do tênis. Ajuda um pouco tênis também, né, Corre Sul. Marcão? Cara, ajuda e tanto, né? É uma premiação extra que você não conta, né, às vezes, Sim. né? Muito Então, bom. É um dinheirinho que entra mais ali pra você salvar tirar o seu pé de meia, né? Só para o nosso telespectador entender, fala o nome completo de quem entregou o prêmio para você. Vanderlei Cordeiro Lima. Vocês das conhecem, mãos né? dele. Não precisa nem falar mais nada, né? Uma referência do atletismo Atleta brasileiro. olímpico, né? Atleta olímpico, que passou um momento difícil, né? Com aquele idiota lá, né? Eu só posso chamar de idiota aquele cidadão, não tem outro nome para dar para aquilo, né? Exatamente. Ele não iria ser campeão na prova em si, né? Ele mesmo fala isso, mas assim, ele ficou muito famoso por aquilo, né? Então, e depois, consequentemente, ainda manteve e conseguiu, Sim. né, pegar ser o terceiro colocado, né? Sim. Então, foi histórico Não ia pro ser Brasil. campeão, mas, querendo ou não, aquele cara quis aparecer, né? E o Vanderlei, ele tem qualidade, né? Para poder ser reconhecido como atleta, não por causa que aquele imbecil Exato. entrou lá e atrapalhou ele, Não, né? com certeza. Eu acho que... Não sei se ele foi o único... Não, teve outros, né? Mas, poxa, assim, pensando em maratonas, o cara chegar na Olimpíada e ser medalhista Sim, com tudo olímpico, é surreal, isso, né? né? Surreal. E você recebeu o prêmio das mãos As dele. mãos dele, então, pra O mim, não tem Marcão é preço. bicampeão em Florianópolis e bicampeão do Desafio Olímpicos. Exato. Então levem, vão anotando aí. Mais uma paradinha aqui no Pode Passe, meu amigo, não saia daí, você vai ver que tem muito assunto aqui legal para falar ainda com o Antônio Marcos Araújo. O nosso maratonista garçom é 1 minutinho, a gente volta já já. Pavink, há 15 anos pavimentando o futuro. Caninha da Roça, vodka Leonov. Vai bem com tudo. Produto destinado a maiores de 18 anos. Sindiban, fique sócio e não fique mais sozinho. Instituto Neuros, atendimento humanizado para você e sua família. TVM Internet, assine já, tvminternet.com.br. Natuice, um mundo de sabor para você. Estúdio Dantas, agende seu horário e fique na régua. Viação Stênico, transporte de passageiros e turismo. Oscar Despachante, 30 anos trabalhando de nossa família para a sua. A Tribuna Piracicabana, há 52 anos. Up Imobiliária, aqui seu sonho se faz morada. WhatsApp 19 3301 1111. Passe de letra é vibração, com talento e opinião, levamos esporte ao coração. Já estamos de volta aqui com o último bloco do Pode Passe. Hoje o bate-papo tá para lá de especial, né? A gente tá se divertindo aqui, contando história e dando muita risada aqui, porque o Marcão, além de ser uma figura exemplar, né? Como atleta, como profissional, como família, além de tudo, ele é um bate-papo fácil, né? A conversa rola solta aqui, leve, né? Com essa figuraça aqui. Marcão, vamos voltar agora à Maratona de Porto Alegre, né? Eu quero que você dê um relato aí dessa última, que você chegou na 8ª colocação, mas que o nível, a régua dela estava lá em cima, meu amigo. Conta um pouco do antes, do durante e o pós dessa prova. A Maratona de Porto Alegre é uma prova que esse ano os caras colocaram a régua alta mesmo, né? Não foi fácil. Eu estreiei nessa prova lá em 2002, em maratona, em 2022. Esse é meu 5º ano e, graças a Deus, meu 5º pódio na prova. Sim, sempre pode, hein? Então, assim, foi uma honra, mais uma vez, né? Pegar um pódio nessa prova ali com o nível que tava, né? Quantos, só para você ter uma ideia, quantos atletas inscritos? O evento, eu acho que tinha 35 mil inscritos, né? Da elite tinha quase 50 atletas de elite. E chegou na 8ª colocação. Africanos e estrangeiros ali tinha mais de 20. Então isso, me manter vivo numa prova como essa não é fácil. A gente sabe que... Manter a regularidade, né, Marcão? A gente respeita cada atleta que tá lá, mas manter o seu nível ali, a regularidade, igual você falou,
né? Numa prova como essa, não é fácil, que até o psicológico meio que abala quando você vê um monte de atleta do nível que estava. Não, quando você bate o olho e vê aquele monte de africano em volta, você já fala, não, mãe, O que é onde que eu vou fazer aqui, né? Como você falou, os caras têm o tronco pequenininho, assim, as pernas desse tamanho, né, Marcão? Exatamente. Cada passo deles é, sei lá, 2 metros, não sei. Inclusive, a Maratona de Porto Alegre agora bateu o recorde de maratona mais rápida do Brasil, né? Fora a maratona olímpica que teve no Rio, né? Então, Sim. assim, ela bateu o recorde nacional aí, uma marca desde 2002, que era do Vanderlei. Do Vanderlei. Olha Então, que legal, né, meu? Cara, esse ano, você viu o nível da prova que tava, né? Então, tava muito forte. Muito difícil. Chegou na 8ª colocação, foram os 4 primeiros, acho que foram 4 quenianos, né? Isso. Depois eu não lembro. Depois- O Giovanni dos Santos chegou na 5ª colocação, não foi? Eu acho que foi o quinto, eu não lembro exato agora, mas acho que é isso. Foi isso, foram 4 africanos, depois o O brasileiro. Giovanni foi o sexto. Sexto. Giovanni Então foi foi 5 Foi africanos. 5 africanos, o Giovanni sexto, mais um africano de novo e o oitavo. E você 8º. Aí Isso daí mais mesmo. um menino lá de Nordeste, lá, o Givaldo nono, e um outro africano 10º. Isso foi, fechou o Esse pódio é aí. o pódio. Aí, como a gente comentou, né, Marcão? A gente tá falando da régua aqui, eu vou ser prolixo mesmo. Eram 6 atletas olímpicos entre os 10. Foi isso que o João falou, 6, né? 7 africanos, né? É. E 3 brasileiros. O que vai falar, né, Marcão? Exatamente, é uma prova e tanto, né? Uma prova e tanto. Mas, assim, deixa eu te perguntar uma curiosidade. Você sabe como é que esses caras treinam ou não? A gente tem noção, né? Exato, a gente não tem, porque a gente não tá de perto, né? Mas a gente tem mais ou menos a noção de como eles treinam, né? São atletas super, como é que eu posso falar, disciplinados, né? E entregam grandes resultados aí no mundo afora, né? Se eu não me engano, eu vi uma reportagem uma vez que o cara acho que tinha ganhado a São Silvestre. Eu não vou lembrar o nome, porque o nome deles é todo esquisito, e eu não lembro mesmo, vou ser sincero. Não. Mas ele treinava descalço. Existe todo tipo de atleta, É. cara, principalmente no Quênia, né? As condições deles lá, né, são, apesar, né, de lá ser o polo do atletismo, né, as condições lá são muito baixas, né? E eles realmente treinam com o que tem, né? Se não tem, eles treinam. Tem, não tem, tá treinando igual. Então, Sim, faz muito sentido. legal. Bom, então encerramos aqui o assunto de Florianópolis. Não vou encerramos, não. Tem uma história muito legal, eu não sei se foi Porto Alegre ou Florianópolis, que uma fã, né, uma família, não era uma mulher, presta atenção, gente, uma família fã do trabalho do Antônio Marcos, ligou oferecendo a residência para você ficar hospedado lá. Isso foi Porto Alegre ou Florianópolis? Isso foi em Floripa, né? Depois que eu ganhei o primeiro ano, elas me convidaram para mim passar o segundo ano lá na casa da família deles lá, né? Então uma família que eu nem conheço, né? Então Sim. conheci lá na hora da prova, cumprimentei ele e tal. Mas assim, Fica meio sem jeito, né, Marcos? fiquei sem jeito, eu agradeci, né? Mas pô, aí eu não pude aceitar uma coisa como essa porque Não, fica assim, eu também no seu lugar ia falar, não, eu agradeço do fundo do coração, sinto Isso uma alegria imensa, né? é, Mas sei lá, você chega da casa, né, de uma pessoa desconhecida, É, por então. mais que ela goste de que você, gosta, né, exato. você não vai ficar relaxado, né? meu Exato, amigo? Bom é exato. chegar no hotel mesmo, deitar de qualquer jeito, né? Isso é bom pra mim, porque a gente sabe que a gente tá trabalhando, né? Sabe que é um trabalho honesto, correto que a gente tá Sim. fazendo. Então isso é muito prazeroso pra mim, porque eu sei que é dessa forma que a pessoa me enxerga, né? Sim, Então isso foi é bacana. muito Me- legal, partindo numa família ainda, Me né? marcou muito isso aí, né? É muito legal. Essa história eu também não esqueço nunca. Marcão contou uma vez pra mim, e toda vez que eu tenho oportunidade eu puxo da memória dele. Bom, agora vamos entrar no assunto preferido do meu amigo Antônio Marcos Araújo, que é a prova de São Silvestre, né, meu? Prova internacional de São Silvestre, fecha o calendário aqui no Brasil, né? A última prova, dia 31, né? 91 das... Antigamente era meia-noite, né? Chegou a correr meia-noite? Não, só de não era dia, da né? minha época. E antigamente era meia-noite, ficava todo mundo ali na frente da televisão para ver e tal. Hoje passou para a parte do dia, mas ela continua com o mesmo charme, com o mesmo glamour e com a mesma importância. E o Marcão não esconde de ninguém que é a prova, que é o xodó dele, né? Ele brincou uma vez, ele falou, eu treino e faço competições durante o ano para chegar voando lá em São Silvestre. É mais ou menos isso, né, É Marcos? mais ou menos isso aí. A São Silvestre é uma prova em tanto, né? Ela marca o calendário da gente aí de uma forma que é impressionante.
Sou fãzaço dela, apaixonado nessa prova. Todo ano eu faço tudo para correr ela. E a gente não vai falar desse ano ainda, porque ela ainda vai acontecer, mas aquele você correu agora, né? Na virada 2025 para 2026. Como é que foi essa prova, Marcão? Eu fiz uma boa prova lá ainda, né? Eu esperava um pouco melhor, porque a gente sabe que a régua, cada dia que se passa, sobe, né? Então você quer cada vez pular mais alto, né? Mas assim, eu mantinha minha média ali de 48 minutos e alguma coisa, né? Fui 14º, acho que foi isso que eu fui de novo. Mas Pelotão de elite. É isso, mas fiz uma boa prova ainda. Mas, como eu falei, a gente sempre espera algo, né? Mas melhor, né? Mas assim, na hora ali eu fiquei chateado. Mas depois você vê que é coisa da prova ali, você tem que saber administrar isso, né? A principal dificuldade da São Silvestre, Marcos? Todo mundo fala que é brigadeiro, né? Mas eu não acho que é brigadeiro, eu acho que é aquela largada da prova, larga ali os primeiros 5 km a descida, né? Então você desce ela muito rápida. Se você não estiver preparado para a descida, você ferra o joelho ali, né? Você quebra aí logo no km 6, 7 você está quebrado. Então você tem que estar muito atento às descidas. Ela é muito hidratação técnica. Também, né? Porque 31 de dezembro é um calor da peste aqui no Brasil, né? Exatamente. Hidratação. Mas, assim, também, né? Você tem que se hidratar bem no dia anterior, né? Porque na hora da prova ali não tem muito o que você fazer. Jogar água na cara só, né? É uma prova muito rápida, nem dá tempo de desidratar, né? Mas assim, é uma prova que exige muito do corpo físico. Ela exige muito, 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 muito. O tempo, o Marcos já explicou aqui, como ela é uma prova mais curta, né? Não é o mesmo tempo que ele faz numa maratona. Mas aí é o tempo por quilômetro, né? Que ele fala. Os africanos correm abaixo dos 3 minutos. O Marcão falou que tá fazendo na casa dos 3:08, 3:09, né, Marcão? Isso. Quem vem para ganhar, né? Ele tem que correr abaixo de 3 a prova, né? E você quer participar desse ano aqui, 26, 27? Qual é o foco para essa prova? Eu quero baixar ali, pelo menos correr na casa de 46 minutos alto, 47 baixo, né? Que é pra mim ter uma marca expressiva nela, que eu almejo muito correr um 46 minutos e alguma coisa. Mas um 47:10, 47:15 já fico feliz. E no futebol, né, a gente tá acostumado a falar, o cara tá chegando no final de temporada, o corpo tá cansado, a musculatura tá cansada, não sei o quê. A São Silvestre tem isso também? Os atletas chegam já meio cansados, musculatura desgastada? Como é que é, Marco? Quem põe ela como prova-alvo, não, Tarantino. Quem põe ela como prova-alvo, porque você faz o ciclo preparatório para ela. Então você chega nela descansado. Isso depende muito de cada atleta, de como ele quer chegar em determinada prova, né? Geralmente, lógico, a gente sabe que a prova final de ano a gente vai estar mais cansado que competir o ano inteiro, né? Mas assim, se você for ver que a prova de janeiro, você está com um ano atrás na perna também, entendeu? Sim. Então isso não quer dizer muito. O que quer dizer mais é como você fez o ciclo preparatório para aquela determinada prova. E os principais adversários continuam sendo os africanos, né? Sempre os mesmos, só muda o rosto ali, mas tá tudo certo. Quais são os brasileiros hoje, Marcão, na sua visão, que são os caras que estão com um potencial altíssimo? Fora você, né? Quais são os outros brasileiros? Hoje o atleta mais requisitado e mais forte tá o Fábio Jesus, né, um atleta de ponta, tá o Índio, Jerônimo, tem o Giovanni, né, também. O Alisson Evangelista, o Giovanni, né, e tem o Jonathan Cruz, tem o próprio Paulo Paula também, que tá com 46 anos aí, tá correndo bem, né, apesar de ele não correr aqui prova no Brasil, mas são os atletas aí que tem chance de pegar um pódio na São Silvestre. E tem agora um menino que está chegando aí, ali de Elias Tossi, inclusive treina com meu professor, Fernando Augusto, né? Ele tem um potencial, que é um atleta muito rápido, e ele esse ano eu acho que ele vai ter uma boa colocação na prova. Vai crescer bastante, você acha aí? Com certeza, tenho certeza disso. Falando em crescer, deixa eu perguntar, curiosidades, né? Aqui, uma brincadeirinha que a gente vai fazer. Uma vez eu assisti um filme do Velozes e Furiosos, e o cara tava lá naquela correria, lá com os carros e tal, e ele precisava, não sei o que ele fez lá, ele soltou o combustível, o carro perdeu peso, e ele no nitro ele passou lá, né? Uhum. Você teve uma dessa também, que teve que esvaziar o tanque pra poder vencer o cara, né, Marcão? Foi na prova de Florianópolis, né? Não, foi na Maratona do Rio. Maratona do Rio, verdade. Do Rio. Foi na Maratona do 2024. Rio de Janeiro. Eu tava em sexto colocado ali, chegando atrás dele ali e tal, e faltando africano, né? Isso, faltando 500 metros pra chegada ali,
Eu em sexto, e daí eu comecei a fazer muita força, tava... Quando tava encostando nele ali, vi aquela ânsia de vômito ali, eu soltei tudo pro chão ali. Mas daí foi só um gás a mais. Tchau. Foi só um gás a mais ali, eu soltei tudo e fui embora, né? E fui o quinto geral. Falou, mas o que tá acontecendo com esse rapaz, meu amigo? E fui o quinto geral naquela prova ali, segundo brasileiro na ação. Sim, foi uma marca expressiva também. Marcou muito a minha carreira aquela prova ali. Porque a umidade ali no Rio de Janeiro também é altíssimo, o calor é altíssimo, tudo é alto lá, né? 2024 tava muito difícil correr aquela prova, não tava fácil não. Foi uma prova que unificou, foi uma das provas mais fortes que já participei até hoje. Foi na época que teve uma enchente lá em Porto Alegre. Sim, você tinha acabado de chegar, né? Não, deu enchente em Porto Alegre, então a prova foi cancelada. Isso, eu tinha acabado de chegar de lá e tinha a prova internacional. Então a gente ia, eu tava treinando pro Rio e a galera tava treinando muito pra Porto Alegre. Então quem ia pra Porto Alegre veio tudo pro Rio. Então a prova unificou, ficou a prova muito forte. Então pega o pódio aquele ano 2024, não foi fácil. Eu lembro que a gente conversou muito sobre isso, né? Aquele quinto lugar lá na Maratona do Rio de Janeiro foi comemorado como título, né? Com certeza, pra mim foi. Sensacional. Bom, uma hora é pouco para conversar com esse cara aqui, né? Mas eu tive o prazer, mais uma vez, de poder bater um papo com essa figura sensacional aqui, que é o Antônio Marco Araújo, maratonista garçom, representa a cidade de Piracicaba em altíssimo nível, né? Você que é empresário, meu amigo, ele tem até convite para maratonas internacionais. Ele disputou esse ano que passou, agora 2025, lá em Sevilha, na Espanha, né? Sevilha, na Espanha. Então, assim, eu sei que tem convite para esse ano também, né? O Marcão já está articulando aí. Logo tem novidade, né, Marcão? Logo tem novidade. Logo tem novidade. Você que é empresário, quer colocar a sua marca, sabe assim, a identidade da sua marca no peito desse cara aqui, não perca essa oportunidade, tá? Entre em contato aqui pelo Podpasse mesmo, vai procurar ele lá no Claudinho Restaurante, ele é fácil, o acesso ao Marcão é fácil. Presta atenção, Marcão é um diamante, seja você o cara que vai lapidar, tá certo? Marcão, muito obrigado mais uma vez, né, de tantas, pela sua participação, foi mais uma vez um bate-papo sensacional. Sucesso, meu amigo, sempre, e quando puder, volta aqui. Opa, eu que agradeço, Tarantini, e o Podpasse pelo convite. Isso é sempre uma honra para mim poder participar e compartilhar um pouco da minha história para meus fãs e para a galera que acompanha nossas redes sociais. E compartilhar com você, cara, não tem igual, você é fãzaço número 1 meu. Muito obrigado pelo convite sempre. Eu sou mesmo fã desse cara aqui, sou fã número 1. Desde o início da carreira dele, a gente tá acompanhando. Muito obrigado a você que ficou aqui nos acompanhando nessa uma hora deliciosa de bate-papo aqui com o Antônio Marco Araújo. Semana que vem a gente volta no mesmo horário, no mesmo dia, com mais um Podpasse do programa Passe de Letra da rapaziada da equipe de esportes, tá certo? Beijo no coração de todos, até semana que vem. Passe de letra é informação, passe de letra é vibração, com talento e opinião, levamos esporte ao coração. Passe de letra é informação, passe de letra é vibração, com talento e opinião, levamos esporte ao coração. Pavink, há 15 anos pavimentando o futuro. Caninha da Roça, vodka Leonov, vai bem com tudo. Produto destinado a maiores de 18 anos. Sindiban, fique sócio e não fique mais sozinho. Instituto Neuros, atendimento humanizado para você e sua família. TVM Internet, assine já, tvminternet.com.br. Natuice, um mundo de sabor para você. Estúdio Dantas, agende seu horário e fique na régua. Viação Stênico, transporte de passageiros e turismo. Oscar Despachante, 30 anos trabalhando de nossa família para a sua. A Tribuna Piracicabana, há 52 anos. Up Imobiliária, aqui seu sonho se faz morada. WhatsApp 19 3301 1111.